E às vezes a gente fica preso ao legalismo e esquece que o sábado é de liberdade, para nós fazermos as coisas boas para Deus e para a gente. Inclusive, alguns até falam assim, eu posso tirar uma sonequinha no sábado à tarde? Olá, amigos, tudo bem com vocês? Mais um programa nosso, seu também aqui, né? O Sala 1 está de volta. E eu gostaria de, mais uma vez, pedir para você que você possa compartilhar esse link, você possa também entrar aí na página da igreja, o canal do YouTube, Igreja Unasp Hortolândia, para que você possa deixar o seu like aí também para os amigos. Para você que não tem ainda o guia de estudos, eu quero deixar para você aqui um recado. Nós já estamos, né, na nossa lição de número 9, né? E daqui a pouco nós já estaremos aí entrando no próximo trimestre. Então eu gostaria de convidar você para deixar aí o seu comentário, se você não tem a lição, não tem condições de estar com ela recebendo durante essa semana, nós vamos estar dando para você um presente, tá bom? Então você procura a mim, procura também aqui o Guilherme Carrija, o nosso amigo que está aqui pela primeira vez, o professor Raimundo, daqui a pouco ele vai se apresentar para vocês, tá? Mas então, faça esse esforço, tá bom? Para que você possa participar conosco aqui do nosso projeto, do nosso programa Sala 1. Então vamos lá. Professor Raimundo, nosso amigo, gostaria agora de deixar aqui esse espaço para que você possa se apresentar aí para os nossos amigos aqui da Sala 1. Para mim é um prazer muito grande, muito bom poder estar aqui com vocês, compartilhando de um material maravilhoso que nós temos, que é a lição da Escola Sabatina, estudando, recapitulando, conversando, discutindo, isso é muito bom, prazer. Muito bom. E muito bom tê-lo aqui conosco, né, nessa programação. E eu acho que ele vai voltar mais vezes, né, Guilherme? Eu espero que sim, viu? Então vamos Pastor. lá. Eu quero agradecer primeiro, né, o nosso ilustre convidado, professor Raimundo, parceiraço nos pedais, alguns pedais ocultos, mas parceiraço nos pedais, e brother, sempre junto ali, por bastante tempo como diretor da Escola Sabatina, né, e foi sempre um prazer, um amigo. Obrigado por estar aqui. E é um prazer estar com vocês também. Prazer estar aqui, pastor, contigo, participando. Material maravilhoso, como o professor Raimundo comentou. Muito bom. Então vamos lá, amigos. Como nós fazemos sempre quando nós começamos aqui a nossa programação, né, da Sala 1, nós oramos e pedimos aqui a orientação do Senhor Jesus, do Espírito Santo, para que eles possam estar aqui no meio de nós e através de nós. Então eu quero convidar aqui o professor Raimundo para que ele possa dirigir esta oração. Querido Pai que estás nos céus, hoje vamos estudar um pouco da Tua Palavra, falando sobre o descanso, mas que possamos lembrar de descansar em Seus braços. Senhor, abençoe a cada pessoa que irá nos ouvir, que elas sintam em seu coração o desejo de Te buscar mais, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá para o nosso guia de estudo, você com a Bíblia na mão, Jesus no coração, pega também a sua lição da Escola Sabatina e vamos lá estudar, recapitular aqui a lição de número 9, os ritmos do descanso, ok? O verso para memorizar diz assim: E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra como Criador tinha feito. Gênesis capítulo 2, versículo 3. Então nós já vemos logo aqui, né, o Criador sendo apresentado como o Criador do sétimo dia. E nós vamos falar hoje sobre isso, sobre como Deus ele se apresenta para a humanidade como o Criador, não somente do sábado, mas também da criação. Então, já vamos aqui aproveitar a presença do nosso amigo aqui, o professor Raimundo. Professor Raimundo, e essa apresentação de Deus? Como que nós vemos aqui agora? É impressionante como a Bíblia ela vem relatando ali, né, a criação, logo no começo da palavra de Deus, Gênesis 1, e Deus vai apresentando, criando todas as coisas com muito detalhe, com muito carinho, aí faz o homem, faz o ar, faz a relva, faz a selva, faz os animais, faz a luz, faz tudo. E Deus se encanta com o que Ele está fazendo, Ele fica feliz com o que Ele está fazendo, e Ele fala, é bom, gostoso o que eu estou fazendo, é importante. E Ele continua com sua obra, mas Ele faz ali uma obra-prima, que não é só o homem e a mulher quando Ele produz, é um dia especial para a lembrança de quem era o Criador,
Para mim, esse é o auge da criação. E aí ele faz essa criação, ele conclui essa criação, a gente entende. Bom, eu me empolgo com esse assunto, pastor, então eu já vou pedir licença aqui, mas é o seguinte, o Raimundo falando, a gente lendo a Bíblia, o texto, o relato, a gente vê cores, a gente vê música, a gente vê Deus criando como se fosse um grande regente de uma orquestra, né? E as coisas, aquela explosão de vida acontecendo, e ele vai falando, e foi muito bom, isso é muito bom, perdão, isso é bom, é bom, é bom. Na hora que ele conclui a criação na sexta-feira, ele fala, isso é muito bom. Aí sim, né? Isso é muito bom, mas ainda não é completo. E aí ele cria o sábado e faz um convite para a gente. E ele queria ter certeza que esse convite persistiria, que esse convite ele duraria durante toda a história da humanidade. Quando ele então faz esse convite intencional e entrelaça o tempo no nosso ciclo, no nosso ritmo, ele garante que isso vai ser lembrado, ele garante que isso vai acontecer independente do tempo, independente da era que a gente viva. E mais do que isso, ele entrelaça na estrutura e na nossa história com intencionalidade. Deus ele coloca a intenção nessa criação de 24 horas, ele cria o tempo, mas para que a gente utilize esse tempo de uma forma diferente, para que a gente utilize esse tempo com o foco nele e no descanso nele. Ok, muito bom. E nós temos esse prelúdio ao descanso aí sendo apresentado, né? Dizendo aqui que Deus, ele fala e as coisas existem do nada, né? Que é mais ou menos o que simboliza e significa o verbo bará, né? Ele apresenta Deus como sujeito, que significa que só Deus pode criar as coisas do nada, olha só. Né? Toda vez que Moisés, quando ele escreve o Pentateuco, ele tem o cuidado de, quando Deus faz alguma coisa, ele coloca este verbo para mostrar ali na criação que Deus, ele utilizou da sua palavra para que as coisas pudessem existir. O interessante também é que a lição, ela vem falando sobre a separação que Deus fez, né? Dos mares, né? Das águas ali, e também das estrelas, da criação do sol, da lua, das estrelas. E o interessante é que nós temos o Criador, mas muitos preferem adorar a criatura, né? Por exemplo, se nós nos arremetermos aí para o tempo de Moisés mesmo, vamos usar aí o tempo de Moisés. Os egípcios cultuavam ao Deus Sol, né? Então você vê até hoje nas pirâmides, né? Você pode encontrar ali as apresentações de adoração de cultos, por exemplo, a gatos, né, aos animais, às estrelas, né, a astronomia, a astrologia, tudo sendo mostrado ali para que eles pudessem cultuar também a criatura e não ao Criador. É quando o Guilherme ele apresentou aqui, falou que é um assunto que ele começa a ver cores, né, sons, tudo sendo apresentado. Eu também gosto de ver assim, Guilherme, mas eu fico me imaginando ali, muitas vezes, como Deus se apresentava para o povo de Israel naquele tempo. E, infelizmente, outros povos que estavam ali estavam perdendo isso. Estavam perdendo o seu tempo adorando a criatura ao invés do Criador. E eu gostaria de agora enfatizar um pouco sobre isso, essa questão do Criador, professor Raimundo, sendo apresentado aqui na lição, nesse prelúdio ao descanso. É interessante porque a criação, ela é tão incrível. Você olha para o sol, se você não tiver nada para adorar, você vai adorar o sol. Porque o bichinho é incrível, gigante, brilhoso, quente, poderoso, traz uma ideia de poder. Imponente, né? Imponente, o sol. Mas a gente sabe que o sol é uma criação. Nós temos algo que é bem maior que o sol, que é o Criador. E com sua... Gente, isso é incrível. É com a palavra. Ele só falou, surja o sol. Eu não sei se foi assim, né? O sol apareceu. Os animais, e eles surgiram. São criaturas. E às vezes a gente esquece de quem criou e olha para a criatura que não tem poder nenhum. E tem que pensar no Criador de todas as coisas. É aí que entra a ideia da gente pegar a figura completa da criação. Quando a gente pega a figura completa da criação, a gente está blindado quanto a um equívoco, quanto a um engano, de se surpreender com a grandiosidade que existe nos astros e na criação, a beleza. Você não precisa ir para o sol,
Quando você vai para o micro, pega no microscópio e dá uma olhadinha dentro da sua célula. Você já fica maravilhado com tudo que está acontecendo. E aí, Deus ele blindou a gente na forma como ele construiu a semana da criação. Por quê? Ele, muito bom, muito bom, muito bom. Criou o homem. Não, perdão, de novo, falei errado aqui, mas é bom, é bom, é bom. Criou o homem e a mulher, é muito bom, mas não é completo. O sábado completa a criação, e toda vez que a gente, no ciclo, nesse ritmo semanal, a gente para o sábado, a gente olha para a criação, a gente percebe que as coisas criadas, todas elas, independente da dimensão, da proporção, o sol gigante, maravilhoso, um astro tremendo, ou a minha célula pequenininha, isso tudo está dentro de 6 dias da criação. E a criação, ela tem um ritmo. Você vai vendo a cada dia Deus trazendo mais vida, trazendo a forma, e a gente fica maravilhado se a gente olha só para essa forma, se a gente olhar só para esse elemento. A blindagem está aqui. Olha para a criação como um todo. Olha para a criação como um todo. O sábado, ele é parte da criação, ele é o complemento, ele é o que faz a criação ficar completa. E aí sim, tudo isso vai fazer sentido, a gente não vai correr um risco de adorar a criatura. A gente vai sempre entender que o Criador é muito maior do que a criatura. Isso mesmo. O bom também aqui de nós podermos analisar é a questão, por exemplo, de Moisés, né? Olha como o Espírito Santo iluminou a mente de Moisés. Essa referência do bom, bom e muito bom, ela poderia estar oculta, né? Poderia ser oculta de nós hoje, percepção que está aparecendo através dessa terminologia no final ali, mostrando muito bom para quando o homem e a mulher é criado, eles são criados, né? Mas o interessante é que nós estamos falando do Criador, estamos falando da adoração, porque é o que nós vamos abordar daqui a pouco, né? E nós vemos que muitos estão adorando a criatura ao invés do Criador, né? E hoje, por exemplo, nesse momento que nós estamos vivendo, de muitas filosofias, ideias também, né? Fora ideias humanísticas sendo apresentadas, né? O homem também muitas vezes se torna uma referência de adoração para outros homens, né? E aqui nós vemos que ele, por ser ali feito por Deus, nós vemos agora uma intimidade de Deus para a criação do homem. Quer dizer aqui, ó, Deus ele criou toda a sua criação através da sua palavra, ok? Mas quando ele vai criar o ser humano, é com as suas próprias mãos. Olha a diferença. Há uma particularidade aqui sendo apresentada para nós, né? Você que está aí em casa, né? Eu sempre me considero, né? Particularmente falando, eu me considero assim, né? Deus, ele pensou em mim, na minha criação, olha só. Falou, vou moldar ali esta pessoa, eu vou criar esta pessoa, né? Não que não seja importante, por exemplo, os animais, tudo que nós temos, a fauna, a flora, né? Não é isso. Mas olha como que Deus, ele pensou em você nos mínimos detalhes, e ali nós chamamos a partícula de Deus sendo apresentada, o fôlego da vida sendo agora dado, né? A partícula de Deus dentro de nós. É muito bom saber realmente que Deus se preocupou nos mínimos detalhes na criação do ser humano, né, professor? Eu fico impressionado porque tem uma frase que a gente usa bastante para falar da criação do homem, né? A obra-prima da criação. Eu acho isso bonito demais. E a gente já pode até linkar aqui que a ideia da criação do homem e da mulher, que foi muito bom, que é muito bom mesmo. Aí entra o casamento. É muito bom. É muito bom. Muito bom. O casamento é muito bom. O casamento é muito bom. Tem as lutas, a gente não pode deixar de dizer, sim, né? mas é muito bom. E ali a gente entende como Deus, você falou da palavra intimidade, foi a criação que Deus teve intimidade, né? A ligação direta com o homem, tocar, soprar de perto e vê-lo levantar, e do homem tirar também a mulher. Gente, não dá para descrever. Isso é muito bonito, né, professor? É incrível, é impressionante. E às vezes a gente chega ao ponto de esquecer da criação e pensar que o homem brotou de algum lugar. É difícil pensar dessa forma. Deus moldando o homem, a intimidade, soprando, para mim é mais lógico. E quando você tocou aqui, professor, num assunto muito bom, mas ao mesmo tempo delicado. Quer ver? O exemplo do casamento, né? É o casamento instituído por Deus, né? Está aparecendo aqui, Ish, homem, e Shá, mulher.
homem e mulher. É um casamento que Deus instituiu, ok? Mas o mais interessante também é que se a gente compreender dessa outra forma aqui apresentada, olha só, quando eu olho com esta particularidade, essa intimidade, por exemplo, em Deus criando a mulher, né, Guilherme, tendo essa preocupação para Adão não ficar sozinho. E se eu começo a olhar, e agora para os amigos que estão aí, né? Veja só, como que pode um homem, ele agredir uma mulher? Você entende? Porque quando você começa a ver a Deus como Criador, e dizer assim, não, olha só, essa mulher aqui que Deus me deu. Eu digo assim no casamento, porque nós falamos aqui sobre a questão de, nós temos também, né, a questão do casamento, ele não tem só essas partes boas, ele tem as suas particularidades também, mas fica aqui, né, esse apelo para você, olha, Deus criou a sua esposa, Deus criou a sua namorada também, o esposo também aí, né, e aí você vê que, como você pode atentar contra a criação de Deus, não somente agora no homem, aí podemos falar também dos animais sendo criados, da fauna, da flora sendo respeitada, né? E quando nós começamos a olhar desta forma, vendo que todos que estão dentro do planeta Terra são a criação de Deus, a obra-prima, né, de Deus, nós começamos a respeitar. E por que não o sábado? Antes de responder o porquê não o sábado, pastor, eu quero fazer aqui um comentário aqui que a lição traz, né? A criação perfeita, a criação é isso aí, é maravilhosa. E aí, infelizmente, desde que o pecado entrou, ele começou a distorcer e deturpar, né? o que Deus tinha criado perfeitamente. Então, hoje nós temos nascimentos dolorosos, a gente tem trabalho árduo, relacionamentos frágeis, famílias disfuncionais, angústias, pesares, toda sorte de problemas que a sociedade enfrenta. Até agressões, isso é real, agressões. A gente, remetendo aqui ao que Moisés escreveu, para um povo que tinha acabado de ser liberto, ou durante ainda, né, a sua escravidão no Egito. Sofriam, né? Um relacionamento que Deus ele nunca quis para nenhum dos seus filhos. Toda agressão, todo tipo de agressão, seja, no caso que o pastor comentou, seja no caso dos nossos antepassados da família de Abraão ali, sofrendo nas mãos dos egípcios, ou em qualquer região do mundo ainda hoje existe escravidão, existe muita injustiça por conta da entrada do pecado. Por que eu falei isso? Quando a gente para o sábado, quando a gente volta para o relato da criação, quando a gente, hoje, independente do que existe na bagagem histórica, minha, pessoal, ou de qualquer pessoa que está assistindo, a gente vê Deus, esse Deus que vocês comentaram, pegando o barro com a sua mão e criando Adão, criando Eva, fazendo a criação toda. Com essa visão, não tem como a gente perder o nível de valorização que Deus tem para mim e para você. A gente não consegue diminuir o valor que Deus dá quando a gente olha para o relato da criação. Não dá para diminuir esse valor. E aí existe respeito. Respeito com o templo do Espírito Santo, que é o meu corpo. Respeito com o meu próximo. Respeito com a mulher. Respeito com a natureza. E respeito de maneira geral para você distribuir gratuitamente, porque Deus cuida, Deus quer, e Ele achou que isso tudo que Ele fez era muito bom. Agora a gente vai querer, por conta de milhares de anos de pecado, deturpar isso, distorcer isso junto do pecado. Não, a gente não tem esse direito. A criação é muito boa, inclusive hoje, mesmo com a deterioração do pecado. E Deus ele quer que a gente faça essa manutenção. Que bom. Nós somos uma grande família, né? O mundo é uma grande família. E nós vemos que viemos do mesmo Criador. E ao saber disso, a gente precisa ter, né, essa ideia realmente de respeito pela criação. Eu sempre digo isso. Se eu respeito a criação de Deus, eu não vou ser uma pessoa intolerante em todas as áreas, né? Se eu olho o meu amigo que está do meu lado, o meu vizinho, pessoa que eu nem conheço, e eu olho ele como a criação de Deus, também um candidato ao reino dos céus, eu vou ser totalmente respeituoso, independente das suas escolhas,
né? É o que realmente hoje falta, né? Esse respeito pelas escolhas do outro, né? Mas que possa, né, através da palavra de Deus, abrir as nossas mentes para que a gente possa entender que Deus, Ele é o Criador. Claro, nós tivemos aí, infelizmente, a ação do pecado deturpando muitas áreas. Inclusive agora que nós vamos falar sobre o sábado, né? O texto, aqui um pouquinho fora, só trazendo aqui um argumento, né? Um pouquinho aqui, uma lição. Aqui o texto de Êxodo, no capítulo, na verdade, o livro de Gênesis, quando fala da criação, nós não vemos ali a palavra sábado, viu? Tá ok? No capítulo 2, a palavra está ali, sétimo dia. Olha só. Tá, então vamos lá. Tem que fazer conta agora. Vamos lá. Nós temos aqui a palavra sétimo dia. Ainda bem que a gente tem Né? um professor de matemática. Isso, Aí não vai olha só, deixar eu, a gente... eu não vou entrar nessa esfera para não ser aqui corrigido na frente aqui, né? Claro, né? Mas veja só, na questão aqui etimológica da palavra, nós vemos que a palavra sétimo dia é a palavra que aparece, ok? O que está acontecendo hoje agora, professor Raimundo? Existem várias esferas teológicas e apresentações de dizerem assim, não, eu posso ter o meu sétimo dia. Olha que interessante, entende? E outra coisa, nós sabemos que, por exemplo, aqui no país, o nosso país, que é a ala, nós falamos a fala, por exemplo, o português, a ala hispana, que é o restante da América do Sul, ele fala de uma outra forma e ele conta os dias da semana, por exemplo, utilizando o quê? Astros. Entende? Olha só. Então, por exemplo, segunda-feira, lunes, né? E aí já temos ali, depois nós temos ali miércoles, jueves, nós temos tudo isso sendo apresentado, cada dia da semana como um astro, né? E por que eu estou apresentando isso aqui? Porque alguém pode dizer assim, mas como é que sabe que sábado é o sábado? Porque nós temos aqui a palavra apresentada em Êxodo, capítulo 20, ok? Ele vai falar lá no Êxodo capítulo 20, versículo 8. E eu queria ler aqui com vocês, para nós continuarmos o nosso diálogo aqui. Êxodo 20, versículo 8. Somente o versículo 8. Ele já fala assim, ó. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o sétimo dia é o quê? O sábado, é o Shabat. Então, nós temos aqui o nome dado pelo próprio Deus, porque no capítulo 20, versículo 1, ele diz assim, e Deus falou todas essas palavras dizendo, e lembra que nós acabamos de falar que ele falou o quê? Bará, né? Ele utilizou a palavra para falar. No Gênesis. No Gênesis. E okay? agora essa palavra aqui, não automaticamente é o Bará, né? Porque ele dá as pedras escritas com sua mão para Moisés. Mas ela também aqui tem aquela ideia de que é o próprio Deus colocando o nome no sétimo dia. Olha que interessante. Bará na criação, só para deixar claro aqui para quem está comendo. Bará na criação e Shabá nas Êxodo, tábuas. nas tábuas, né? Escritas pela mão do próprio Deus, entende? Então, sensacional isso, pastor. Entende? Então, assim, nós temos aqui agora a ordem para descansar aparecendo no Êxodo 20, sendo dada pelo próprio Deus. Desculpa aqui, amigos, se eu tomei um pouco de tempo, mas eu gostaria de apresentar isso para os amigos que estão em casa. Por quê? Porque o que se fala hoje é o seguinte, essa lei é de quem? Moisés. De Moisés. Mas se eu leio o texto no capítulo 20, versículo 1, diz, e Deus falou estas palavras. Olha só. E é a única parte da Bíblia escrita com o próprio dedo de Deus. Os 10 mandamentos. Muito bom. E isso é apresentado aqui, né? Porque hoje o nosso amigo aqui, o Guilherme, ele já falou sobre esses relacionamentos, isso que foi trazido através do pecado, né? Essa questão de dor, de sofrimento, tudo isso que nós abordamos. Mas agora, quando nós entramos na parte do descanso, que Deus proporciona para o seu povo, nós vemos que é uma ordem por este mandamento. E aí, agora vem para vocês que já estão aqui, né, nossos amigos e talvez os nossos amigos que estão em casa também, né, compartem da mesma ideia. Como que é descansar no dia do sábado? Quer começar, Guilherme? Vamos lá, eu vou pegar
um exemplo também, é bom olhar para a história, né? Um exemplo aqui do próprio povo hebreu também, está no nosso contexto. E a gente sabe no Êxodo capítulo 16, a gente vê Deus entregando para eles o alimento físico, né? Pelo maná. E a própria dinâmica de que o maná era dada já apresenta para a gente como deve ser feito esse descanso. Então, por exemplo, durante 6 dias, desde a primeira-feira ou do domingo, caía lá o maná, eles colhiam, trabalhavam com ele, cozia e tal, fazia, e até na sexta-feira, todos os dias. Na sexta-feira, a porção que caía era dobrada, a história todos já conhecem. E tinha um propósito para isso, né? Se eles colhessem da segunda-feira uma porção dobrada e tentasse consumir na terça, estava embolorado. Mas na sexta-feira, um milagre acontecia. Toda sexta-feira, a porção caía dobrada. Por um milagre, Deus preservava o maná para que o povo não precisasse se preocupar em sair para colher o maná no sábado. É uma lição que a gente consegue aplicar em diversas áreas da nossa vida. Enfim, o alimento especial que Deus provia era um lembrete diário de que o Criador sustenta a criação. Todos os dias, então, com o maná, Deus lembrava que Ele sustenta a sua criação. Isso já era demais. Lá naquele momento. Hoje, na nossa vida, não é diferente. Todos os dias, se a gente se prepara olhando para o sábado, a gente vê Deus sustentando a criação dele, pela vontade dele. Então, a ideia do sábado, ele sempre remete à origem, né? Sempre remete à origem, lembrando do que Deus fez quando criou todas as coisas. Essa ideia do maná, para mim, é espetacular. Para mim, assim, é a parte didática, né? Deus, novamente, como professor ali, ensinando para o povo. O sábado funciona desse jeito aqui. Ó. Você faz isso nesse dia, aqui você se prepara mais para o sábado. E não se esqueça que esse dia, o sábado, chegou para você lembrar de quê? Eu sou o seu Criador. É sempre assim, né? Nós adventistas, para você que está nos acompanhando aí, nós adventistas na sexta-feira, né, que antecede ao 7º dia, que é o sábado, nós preparamos, né? Então, às vezes é uma correria. Para mim sempre é uma correria, né? A gente vai em busca, vai no mercado, deixa a casa preparada, limpa a casa, ajuda a esposa, né? Corre ali eu, como tenho 2 filhas, né? Corro com as 2 filhas para deixar tudo preparado, até a roupa que ela utiliza no outro dia, as 2, né? A gente consegue ali deixar tudo preparado para depois do pôr do sol, nós nos atentarmos, por exemplo, para as coisas que remetem a Deus, nos levam a Deus, né? E nós temos esse motivo para descansar. Hoje, por exemplo, se você perguntar para qualquer pessoa que está vivendo essa correria, ela precisa de um descanso, né? Ela precisa de um descanso. E muitas vezes, o professor Raimundo, né, conversando com você aí nos bastidores, né, sei que o professor é lá de Salvador, né? E eu estudei em Cachoeira, o seminário adventista que fica em Cachoeira, e a gente saía aqui de Guarulhos de carro, um Fiestinha, e ia até lá, 2.100 e poucos quebrados ali de quilômetros, né? E aí eu via muito isso. Meu carro não iria aguentar se eu não parasse. O motor do carro não foi feito para você andar tantos quilômetros sem dar um tempo para ele, pelo menos ali parar um pouquinho, né? E nós não somos diferentes, né? Nós temos uma máquina dentro de nós também. E nós vemos aqui esse motivo. Existem 2 palavras, né, Guilherme? Isso é sensacional. 2 palavras sendo apresentadas. Guarde e o quê? Lembre-se, ou lembrar também disso que está sendo apresentado. Eu queria falar um pouco com vocês aqui, a gente discutir nesses minutos que nós temos aqui, dessa questão de guardar e lembrar. Pastor, a gente estava aqui comentando antes, né, antes de começar a gravação, né, a gente sempre batia um papo, a gente estava aqui comentando e como é sensacional o plano de Deus, de todas as formas nos ajudando, né, com essa lembrança, de tão importante que é o tema. Então, como eu falei aqui anteriormente sobre o maná, ele lembrava diariamente o povo, e aqui, Deus, então, vamos acompanhar a história. Vamos lá, em Êxodo, Deus ele entrega para Moisés as tábuas.
E essas tábuas continham a lembrança sobre a criação no mandamento do sábado. Então, guarda essa informação. Êxodo, Moisés, está aqui as tábuas, lembra-te para o povo. Lembra-te do dia do sábado para guardar. Porque eu criei em 6 dias e descansei o sábado, abençoei esse dia. Moisés, depois do tempo, 40 anos, vagando, maná caindo todo dia, o povo lembrando todo dia do sábado, chega Deuteronômio, capítulo 5, versos 12 a 15, Moisés fala assim, povo, vamos aqui, ó, vamos reunir aqui de novo, vamos trocar uma ideia legal aqui. E Moisés, ele repassa os mandamentos, ele repassa os mandamentos de Deus, a Torá, para o povo, para benefício do povo. E nesse caso, né? a lei. E nesse caso, ele muda 2 palavras. Primeiro, ele não começa com lembra-te, ele começa com guarda o sábado, mas o primeiro, então, se lá no Êxodo ele falava lembra-te, porque eu sou criador, aqui ele fala guarda para você lembrar que eu te libertei. Então, num primeiro momento, o Êxodo faz a menção da criação e aponta para a criação, com o pano de fundo do Êxodo representando a cruz de Jesus, no sentido da libertação do pecado, o Êxodo, a libertação do povo escravo. Agora, em Deuteronômio, Moisés, inspirado por Deus, obviamente, com toda a sabedoria, ele remete à libertação do povo, remete ao Êxodo, então a libertação do povo na cruz. Essa é a intenção, é o motivo para você guardar o sábado, apontando para a segunda vinda, para o sábado, o descanso final, o descanso celestial. Isso é maravilhoso, é uma construção que humanamente é impossível acontecer. Isso já valida a veracidade da Bíblia. Humanamente ninguém conseguiria bolar isso aqui. É Deus que inspirou e colocou. Aponta a Deus como libertador, ok? É isso, né? E aí, professor Raimundo, né? Antes da sua consideração, só queria remeter de novo uma coisa aqui, né? Que vem na mente. Na hora que você estava apresentando, eu lembrei do sacrifício de Jesus. Jesus, ele é o libertador? Sim ou não? Sim, é o libertador. E Jesus, ele morre na sexta, descansa no sábado e ressuscita no domingo. Então, ele descansa, o libertador descansa também no sábado. Olha só que sensacional. E aí finaliza ele sendo, como diz a lição aí, o sábado nos aponta para Jesus como nosso Criador e nosso Redentor. Que maravilha. Que maravilha. Passado, presente e futuro numa mesma caixinha. Olha que maravilhoso. É Deus que ele é dono do tempo, né? Por ser dono do tempo, passado, presente e futuro, para ele não significa muita coisa. Para a gente significa, fácil, né? Mas para ele que é o dono do tempo, ele conseguiu colocar numa mesma caixinha. Isso é maravilhoso. É maravilhoso, porque nós conseguimos ver como que Deus, ele... eu sempre digo o seguinte, né? Amigos que estão nos assistindo aqui, os amigos que estão conosco aqui também. Deus sempre trabalha com amanhã. Olha só. Nós não, seres humanos não. Nós fazemos planos para o amanhã. Deus, ele conhece o amanhã. Então, e aqui fica bem claro, por exemplo, para os nossos amigos, né? Não estamos aqui de forma alguma discordando, atacando qualquer outra denominação, qualquer outra religião. Nós estamos abordando aqui o que o texto bíblico apresenta, né? Apresenta o sábado e aponta o sábado como o dia verdadeiro e estabelecido por Deus para adoração. Existe uma diferença aqui só de guardar e adorar, nós vamos falar aqui agora, guardando o sábado, né? Isso está sendo relacionado intimamente com a adoração ao Deus Criador, né? E Deus, ele escolheu literalmente o dia que ele coloca para ser guardado, assim como está escrito em Ezequiel capítulo 20, versículo 20, né? Ele diz ali que isso é um sinal entre nós e Deus, né? Esta adoração. E aqui, Deus ordena ao seu povo que guarde o sábado, né? E como foi falado aqui, eu quero só deixar isso aqui para você, amigo que está em casa. Nós vemos os 10 mandamentos, as 2 tábuas, divididas em 2 partes. A primeira parte é o amar Deus sobre todas as coisas, os 4 primeiros mandamentos, ok? E depois nós temos na segunda parte o relacionamento, o relacional com o ser humano.
é o amar o nosso próximo como a ti mesmo, como a nós mesmos, né? Os outros 6 mandamentos. É por isso que Jesus fala, né? Novo mandamento vos dou, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo ou a nós mesmos, né? Por quê? Ele, na verdade, estava exemplificando os mandamentos de Deus. É um resumo, é o relacional. É o nosso relacionamento com o Deus Criador e com a sua criação. Olha que maravilhoso, professor Raimundo. Pois é. E aí entra a ideia de como é que a gente vai guardar o sábado. É pensando só nas nossas coisas, da nossa família, ou a gente pode pensar no próximo, no vizinho, levar um bolo para o vizinho, ir na casa de um vizinho depois de um almoço, lavar a louça do vizinho. Eu lembro quando entrei logo na igreja, tinha uma luta interior lá em casa, porque ficava aquela coisa, não vamos lavar a louça no sábado. E minha mãe olhava para a louça, olhava para a gente olhava para um, olhava para outro. Depois de um tempo, a gente entendeu que eu poderia lavar a louça para minha mãe como um presente de sábado para ela, sem problema nenhum. Ou um dos meus irmãos. E às vezes a gente fica preso ao legalismo e esquece que o sábado é de liberdade, para nós fazermos as coisas boas para Deus e para a gente. Inclusive, alguns até falam assim, eu posso tirar uma sonequinha no sábado à tarde? Não tem problema nenhum. Você também tem que pensar em você um pouco. Se você se sente cansado, o sábado é de descanso. Não tem problema nenhum. Posso sair para fazer um trabalho especial na casa de alguém? Deve. Posso contemplar a natureza com minha família? Deve. Ou seja, como guardar o sábado? Cada um sabe. Talvez não tenha uma receita especial, mas cada um sabe. E mais do que isso, é maravilhoso esse comentário, mas mais do que isso, a gente não tem uma receita, mas a gente tem uma fotografia de um deleite, vamos dizer assim. É o Salmo 92, que ele tem um título, né, na minha Bíblia pelo menos, um salmo, um cântico para o dia do sábado. E ele já começa de um jeito incrível. Bom é render graças ao Senhor. Quem está falando isso é Davi, que tinha tudo. Pensa na figura de Davi, rei, ultra mega multimilionário, e aí ele fala, bom mesmo é render graças ao Senhor. E ele começa o sábado dele assim, louvando. Sábado é um dia de louvor, de adoração ao Criador, de descanso, de deleite. Sábado é um dia feliz, é um dia de celebrar. Então, se você celebra isso dessa forma, ajudando uma outra pessoa, como o Raimundo falou, isso é maravilhoso. A pessoa vai se deleitar, a pessoa vai celebrar o sábado, você também. Isso não é um trabalho, mas isso é um deleite. Isso passa a ser algo, tem uma dimensão sobrenatural. Sai desse nosso nível material que a gente vive e foca no Deus que criou. A gente volta aqui para a criação. Sábado e criação é a mesma coisa, né? Ele está na criação, ele faz parte da criação. Então daí a gente volta para Deus e para a vontade dele. É o que também aponta o livro de Isaías 58, verso 13. Né? A gente pega, então, Salmos 92, Isaías 58, 13. A gente vê gratidão. O sábado é um dia de gratidão. Confiança na justiça de Deus, porque a justiça humana a gente vai sofrer bastante. Alegria, celebração e reverência. Muito bom. E aqui também, tendo essa ideia, né? Nós, infelizmente, passamos por um momento muito difícil. E aí, quando as igrejas fecharam, nós literalmente percebemos esta questão de relacionada, né, na verdade, entre a igreja e Deus, né? Muitos de nós sofremos, né, com a igreja fechada. É claro que nós temos também uma outra forma de adorar a Deus através das mídias sociais hoje, né? Mas para muitos não é a mesma coisa, né? Essa questão foi perdida aí por alguns dias, por algum tempo, né? Essa limitação de poder ir adorar a Deus num templo, né? E também de contemplar a natureza. Olha só, porque quando nós ficamos privados da nossa, aí por uma boa causa, né, da nossa liberdade, por alguns dias, de não podermos estar indo em alguns lugares, né? Nós sentimos isso. Sentimos essa falta de podermos estar, por exemplo, cultuando a Deus em meio à natureza, respirando ar puro, né? Estarmos ali, né, contemplando o que Deus tem feito para
com a humanidade desde a criação, né? Mesmo que com o pecado nós estamos sofrendo isso hoje, né? Milhares de pessoas perdendo a sua vida, né? Tudo isso, infelizmente. Mas nós vemos que temos aqui a condição de ainda no sábado encontrarmos um refrigério para a nossa vida, né? E o interessante aqui é que a Bíblia, né, e o texto vem dizendo sobre isso aqui, que o sábado e a família andam juntos, Sim. né? E quando a gente fica muito ligado nas coisas, né, quando a gente fala do mundo, né, para você que está em casa, são as coisas que estão aí fora, né, sendo oferecidas, que não são aquilo que Deus estabelece para nós. E a gente fica ligado também no sábado, eu particularmente não encontro o descanso necessário. E agora nós estamos sofrendo isso, porque quando a gente está sendo aí bombardeado pela mídia, por todas as informações, chega no dia de sábado, a gente é tentado. Nós estamos no YouTube assistindo a programação da igreja. Acabou a programação da igreja, nós somos tentados a irmos e continuarmos ali, não. Fora as propagandas, né? Fora no a meio propaganda, tudo que aparece, entende? Aí nós não encontramos descanso. Eu queria ver com vocês aqui, para a gente terminar, nossas considerações finais, né? Para o professor Raimundo e também para o Guilherme Carrijo, aqui o nosso amigo, sobre essa questão da guarda do sábado relacionada também com a família, né? E relacionada com a igreja. A gente vê a lição abordando que a importância de você guardar o sábado com sua família em casa. Você pode guardar o sábado junto com amigos. Você pode guardar o sábado junto com os amigos na igreja. E eu acredito que você tem opções. Você tem opções. Se você é uma pessoa solteira, você pode viver na família da igreja. Se você tem a sua família, pode também virem para a igreja. Se não puderem, a família também vai fazer ali o seu culto, que com a pandemia nós aprendemos a conviver no sábado em família. Sim. Né? Claro que surgiram vários outros problemas que surgiram para serem resolvidos também. Mas ali o sábado é para você aprender um pouco mais sobre seus filhos, sobre a esposa, sobre quem mora com outros familiares, sobre os outros familiares, e assim vemos quanto é deleitoso o sábado em família. A gente precisa sentir isso. E para fechar minha fala, guardar o sábado é uma bênção, sempre para nós lembrarmos que Deus é o nosso Criador e o nosso Redentor. Amém. Guilherme? Fica difícil falar depois do professor, né? Um rápido comentário. Uma das razões importantes pelas quais Deus, o Senhor, libertou Israel da escravidão do Egito foi para que o povo pudesse guardar o seu santo sábado. O jugo pesado de Faraó não permitia isso. Isso eu posso estar falando para alguém hoje em casa que tem alguma dificuldade, está preso, amarrado ali com o peso, com o fardo do pecado. Deus, ele pode te libertar. O Senhor, o mesmo Senhor que libertou Israel da escravidão do Egito, ele pode te libertar para que você guarde o sábado do Senhor, o santo sábado do Senhor. Amém. E eu gostaria de terminar aqui também, lendo aqui somente o que está escrito em Êxodo capítulo 20, no versículo 2. Né? É claro que o versículo 1 é o contexto total desta mensagem. Né? Nós vemos aqui falando, né, Moisés, e Deus falou todas estas palavras dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão ou da escravidão. Veja só, querido amigo, querida amiga que está acompanhando conosco aqui o nosso programa da Sala 1. Deus, sendo o Criador e mantenedor de tudo, Ele sabe o que nós estamos passando nesse momento. E nós não podemos perder o foco e não podemos perder esta ideia de que Deus está no controle de tudo. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que Deus, Ele, como foi apresentado aqui pelo professor também, mandando o seu Filho para ser o nosso Redentor, tendo esse sacrifício redentivo, né, como expiação dos nossos pecados. Ele mostra que Ele nos libertou da casa da servidão. Não olhemos mais para trás, para o Egito. Eu, por exemplo, sei de onde Deus me tirou e para onde eu estou caminhando. E por isso, nós precisamos sempre olhar para frente, para que Deus possa estar do nosso lado,
nos guiando rumo a Canaã celestial. Eu gostaria de orar por você nesse momento. Então eu quero te convidar nesse momento para que você feche os seus olhos, abra o seu coração e vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai que estás no céu, obrigado por nós aprendermos hoje que o Senhor nos deixou no tempo um dia especial para que nós possamos nos conectar mais intimamente com o Senhor. Por favor, ó Deus, nos ajude a aprender realmente a guardar o seu santo sábado. Nos dê, Senhor, a tua bênção, nos dê a tua proteção, nos santifique também a cada dia, mas que no dia do sábado, Senhor, nós possamos realmente nos conectar para que, como o Senhor abençoou, separou e santificou, nós possamos também receber as bênçãos que estão reservadas para nós. Então fique conosco neste momento, nos abençoe conforme a sua vontade, em nome de Jesus. Amém, Senhor.